Olá, senhores, vamos continuar então o estudo. Hoje é o vídeo 90, né, da ciência espiritual da criação. Então hoje é sobre o mistério das fontes naturais geradoras de energias e das correntes eletromagnéticas. Nas dimensões paralelas, ou mesmo no lado espiritual, é muito comum encontrarmos fontes geradoras de energia semelhantes a nascentes ou chafarizes, que eles estão querendo dizer formato, né? Na época em que vivemos, muita gente nem sabe o que é um chafariz, né? Então, vamos lá. Chafariz tinham muito nos jardins para que os passarinhos pudessem beber água. Bom. Isso está ligado a um cano de água que sobe aqui. E aqui tem, aí pode variar, pode ter um cano, pode ter um dispositivo com formato de peixe, de um outro animalzinho, de louça. E aqui então vai sair um repuxo de água. Aí sai esse feixe de água. Por isso, tá clarinho aí, não tá dando para ver, né? Por isso que eles dizem que é semelhante, né? Semelhantes a nascentes ou chafarizes. E as nascentes? Como é que é a nascente? Nascente é um lugar ou que a água brota do próprio chão, ou ela pode ter pedras, vegetação aqui, por exemplo, uma pedra, uma vegetação, e aqui então jorra. Então jorra uma água. Temos de duas maneiras, né? Então, eles querem dizer com isso que, vamos dizer, o formato, né? Então, vamos lá. Nas dimensões paralelas a esta que nós estamos, né? Ou mesmo no lado espiritual, é muito comum encontrarmos fontes geradoras de energia semelhantes a nascentes ou chafarizes, caso sejam aquáticas, lança-chamas ou vulcões, caso sejam ígneas. Então, semelhante, se ela for ígnea, então lança aquelas chamas do vulcão, ou lança chamas, né, que lança aquela. Um exemplo é quando você vê soldar um pedaço de ferro, né, que eles têm um lança-chama, realmente, que é para esquentar a solda. Então, a fonte
dessa energia ígnea é semelhante a isso. Aquela saída do vulcão, que antes de sair a larva, né, ele faz aquele fogaréu, e aqui ele lança chamas. Quando essas fontes geradoras são vegetais, então eles lançam uma névoa ou fumaça, são semelhantes a uma névoa ou fumaça colorida. Então, uma névoa fumaça é mais densa, é quase a mesma coisa, né? Vegetal. Quando elas são minerais irradiantes, então elas são semelhantes a nuvens coloridas de poeira, caso sejam telúricas. Rodamuinhos ou ciclones estáticos, caso sejam eólicas. Vou repetir porque ficou muito em cima, né? Caso sejam minerais, nuvens coloridas de poeira. Se elas forem telúricas, elas se apresentam semelhantes a rodamuinhos ou ciclones estáticos. Sabe como é que é um ciclone? Que eu já vi. Um ciclone que não era muito forte. É uma espiral. Assim. Só que esse assim, ele é mais ou menos assim. E essa formação aqui é como se fosse uma poeira. Isso tudo aqui. Eu já vi, ele vai assim, andando na rua. Eu vi na rua, né? Eu estava numa janela, ele vai, assim, rodando e vai levando o que tiver na frente. Leva papel, se tiver algum cachorro, vai levando. Caso essas fontes sejam eólicas, aí se apresenta assim, né? Se elas forem cristalinas, se apresentam raiadas. Essas fontes são, em verdade, energias transportadas de uma dimensão para outra, ou são fontes que surgem com a projeção de ondas de um plano para outro. Aquilo que a gente estudou, primeiro plano, segundo plano, até o sétimo, né? Essa troca permanente de energias entre dimensões paralelas acontece por meio das correntes eletromagnéticas horizontais, que tanto retiram energia da dimensão humana e as transportam para outras dimensões naturais, quanto retiram delas e trazem-nas para a nossa. Vice-versa, né? Quando absorvem energias de uma dimensão para transportá-las para a outra, elas são densas, concentradas. Quando estão derramando, são irradiantes, enevoadas, gasosas, etc., dependendo do tipo de energia que estão irradiando.
Quer dizer, quando elas absorvem, são meias apagadas, né? Quando elas vão irradiar para outra dimensão, aí elas se mostram mais nítidas, irradiantes. Essas são as trocas dimensionais. Já as trocas energéticas entre os planos da vida acontecem de outra maneira, pois cada plano localiza-se num grau magnético dentro de escala magnética universal e a captação de energias acontece por meio do eixo magnético do nosso planeta, que capta energias de um plano mediante os vórtices planetários e, após internalizá-las em seu giro contínuo, vai projetando-as para os outros planos ligados a ele, que são plano celestial, plano natural, plano encantado, plano dual, plano elemental, plano essencial, plano fatoral. Não, plano essencial. O plano fatoral não participa dessa troca, porque só a realiza com o plano essencial. Então, onde é que está o eixo magnético do planeta? Está embaixo. Vou botar, ó, está embaixo e ali, né? Atravessa. O eixo aqui da Terra, ele está inclinado, né? O certo do eixo da Terra seria ele estar assim, mas ele está um pouquinho inclinado. Só que esse plano fatoral dos fatores, né, do Criador, ele não participa dessa troca aí. Ele é realizado juntamente com o plano essencial. Então temos que os 6 planos da vida estão interligados entre si por meio do eixo magnético do nosso planeta, que tanto retira deles as suas energias, quanto inunda-os com as dos outros planos, demonstrando mais uma vez que na obra divina nada existe por si, porque tudo está ligado a tudo, e tanto um plano sustenta os outros quanto é sustentado por eles. Prestem atenção, tudo está ligado. O eixo magnético do nosso planeta é formado por um poderoso feixe de ondas eletromagnéticas que fluem no sentido vertical. Elas fluem assim, cá, cá. Sendo que parte dele está descendo e parte está subindo. Então, a Terra. O eixo magnético. Então, eles fluem no sentido vertical. E aí ele vai, uns vão para cima e ele vem para baixo, vai para cima e vem para baixo. Então esse ir, umas sobem, outras descem, aí dá dupla polaridade. Dupla polaridade. Aqui no alto é positivo e aqui é negativo. O eixo da Terra tem feixes de luz na vertical e sobe e desce e vai para cima, vem para baixo.
E assim se forma uma dupla polaridade, formando assim o polo positivo na parte de cima e o polo negativo na parte de baixo. Transportando isso para o magnetismo dos polos, podemos dizer que o polo norte é positivo e o polo sul é negativo. Não, mas o polo sul que a gente conhece é aqui, né? América do Sul, deixa eu raciocinar. Então, vamos adiante para ver melhor. Então, aqui é o positivo e o negativo. Então, transportando isso para o magnetismo dos polos, podemos dizer que o polo norte é positivo e o polo sul é negativo. Esse magnetismo físico dos polos está limitado à nossa dimensão humana em seus dois lados da vida e atende ao equilíbrio do próprio planeta e de seu campo gravitacional. Então temos isso nas correntes eletromagnéticas. Então as dimensões paralelas se apresentam assim, ó. Como eu fiz ali, ó, temos isso nos planos planetários. Eixo planetário. Negativo, positivo. E aqui está formado o plano celestial, natural, encantado, dual, elemental, essencial e efatoral. Aqui, ó. E as correntes, quando estão absorvendo energias, graficamente são assim, ó. Aqui elas absorvem. E embaixo irradiam. Aqui embaixo irradia. Aqui. Absorve, irradia. Quanto ao eixo, são assim, ó. Então, notamos que as ondas absorvidas ou irradiadas pelas correntes eletromagnéticas, que são horizontais, absorvem e irradiam na vertical. Elas absorvem e irradiam depois assim. Já o eixo, que é vertical, capta e irradia na horizontal. Com isso, eixo magnético, correntes eletromagnéticas, formam uma quadriculação ou entrecruzamento, não deixando nenhum plano e nenhuma de suas dimensões desenergizadas. Com isso explicado, saibam que uma onda projetada de um plano para outro, quando o alcança, deixa de fluir e começa a verter, derramar ou irradiar a energia que está transportando, criando em sua ponta uma fonte natural da energia que está absorvendo em um plano e irradiando já em outro plano da vida. São como vasos comunicantes, onde o plano mais energizado doa seu excesso e o outro recebe dele seu excedente. Em cada ponta final de uma onda, sempre surge uma fonte natural de energia, energizando tudo à sua volta, e quando alcança o equilíbrio gerador no nosso meio, aí seu magnetismo começa a projetar novas fontes. Em verdade, é apenas a abertura ou desenfaixamento das ondas enfeixadas
num fluxo que só assim consegue atravessar de um plano para outro. Quanto às dimensões paralelas, e dentro de um mesmo plano da vida, as correntes atravessam todas e vão projetando ondas geradoras em todo o percurso, e essas ondas já são adaptadas ao meio de vida existente em cada uma das dimensões que cruzam, pois só assim não o desestabilizam. Então está entendido que as correntes não geram fontes localizadas e estáveis, porque isso só acontece com as ondas projetadas de um plano para outro, e onde uma fonte surge, após ela alcançar seu limite máximo gerador, dali ela abre seu feixe de ondas que se projeta na direção das correntes eletromagnéticas que o absorvem e densificam seu fluxo, ora acelerando seu fluir, ora intensificando sua irradiação de energia e projeção de ondas. Com isso, também fica entendido que as formas são alimentadoras das correntes eletromagnéticas e que é destas que as ondas que atravessam de um plano para outro se originam. As fontes projetam ondas magnetizadas, as correntes projetam ondas energizadas. As correntes magnetizadas são absorvidas pelas correntes que as eletrizam, as polarizam e permite que sejam enfeixadas e projetadas verticalmente ou para o plano da vida anterior ou posterior. No gráfico mostramos umas projetando-se para cima e outras para baixo, ou seja, umas vão a planos posteriores e outras para planos anteriores. Saibam que, se aqui no plano material as pessoas procuram fixar-se às margens dos rios, lagos, oceanos, florestas, deltas, vales, oásis, etc., porque são lugares altamente energizados, o mesmo acontece nas dimensões paralelas, onde os seres preferem viver próximos das correntes eletromagnéticas ou das fontes naturais geradoras de energias. Bom, próximo vídeo, que será o último ou antepenúltimo, porque já estamos no final. Deixa eu ver. Não temos mais três. 2 ou 3. Mas vão ser pequenininhos. Então é isso. Senhores. Nada mais a dizer, por hoje é só. Paz para todo mundo. Tchau, tchau.